Na aula de hoje, a gente vai fazer um exercício de raciocínio, elaborando um algoritmo bem simples, um algoritmo para identificar se o número é par ou se o número é ímpar. Simples assim. E a gente já viu nas premissas para o desenvolvedor que você só consegue programar o que você já sabe. Se você não souber determinado assunto ou não souber como realizar determinada tarefa, dificilmente você vai conseguir programar isso aqui. Então, voltando a números pares e ímpares. Quando alguém pergunta para a gente, o número 2 é par? Você responde sim. O número 1.495.558 é par? Você vai dizer sim. Nossa, mas com que rapidez você descobriu que esse numerão todo é par, certo? É que a gente aprendeu que, olhando o último número da direita, não importa o tamanho do número, se ele for um número par, o número, consequentemente, é par, não importa o tamanho dele. Aí, tudo bem. Mas esse número final, como é que você sabe se ele é par ou não? Você decorou, né? Todos os números que podem ser no final de um número para dizer que o número é par? Então, decorar não funciona, porque você vai ter que passar essa informação também para o computador, ele vai ter que decorar. E o computador, ele pode até decorar? Pode, né? Como é que o computador decora? Você cria variáveis fixas. Mas a ideia é que você passe o raciocínio, você ensine, né, o computador a chegar a essa conclusão, da mesma forma que você aprendeu. Só que às vezes a gente faz de uma forma tão automática e tão rápida que a gente não se lembra mais como a gente aprendeu isso. Então vamos voltar alguns passos. Né? A gente vai voltar uns passos, porque lembra dessas premissas que a gente tem aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu acho isso aqui. Nem lembro onde eu coloquei, mas nesses casos. Não, era isso aqui mesmo, né? Que a gente só consegue programar o que a gente conhece. Então vamos lá, vamos fazer uma volta ao passado aqui e lembrar um pouco disso. Então eu vou pegar aqui uma cor vermelha e vou pegar alguns números aleatórios para a gente olhar realmente como é que a gente chegou à conclusão de que o número é par ou ímpar, né? Através de uma prova matemática. Então, por exemplo, se eu dividir o número 1 por 2, eu vou obter 0 e sobra 1. Se eu dividir o número 2 por 2, eu obtenho 1 e sobra 0. Se eu dividir o número 3 por 2, eu vou ter 1 e sobram 2. Se eu dividir o número 4 por 2, eu vou obter 2 e sobra 0. Se eu dividir o 5 por 2, eu obtenho 2 e sobra 1. Se eu dividir o 6 por 2, eu obtenho 3 e sobra 0. Se eu dividir o 7 por 2, eu obtenho 3 e sobra 1. Se eu dividir o 8 por 2, eu tenho 4 e sobra 0. Simples. Mas onde é que está a sacada aqui? A sacada para você, quando você faz essa divisão, que você está explicando para uma pessoa matematicamente como é que ela chega à conclusão que o número é par ou ímpar, você faz mais ou menos isso. E aí a gente costuma dizer para a pessoa o seguinte, ó, observa o que é que essas divisões, algumas têm em comum, né, entre si. Então a gente vai observar o seguinte, vamos pegar os números ímpares. Os números ímpares, opa, deixa eu voltar aqui.
os números ímpares, o resto está dando um determinado número. Aqui aconteceu o 2. Então eu não posso falar, olha, todo número ímpar, o resto é 1. Não, porque aqui a divisão por 3 deu o resto 2. Então isso não é uma regra. Eu tenho que descobrir uma regra. Vamos observar no número dos pares. Observe o resto. Aqui, quando eu tenho um número par e eu divido por 2, o resto, nesses casos, estão dando 0. Para que eu possa ter uma amostra maior, eu posso dividir mais números por 2 para descobrir se realmente a maioria dos números ou todos os números vão ser 0. Caso todos os números cujo a divisão seja por 2 e o resto dê 0, eu posso assumir que eu consegui descobrir uma forma de saber se o número é par ou ímpar. Basta eu olhar o resto de uma divisão. Então, eu pego o número, divido por 2, fazendo uma divisão apenas do número inteiro, não fazendo com casas decimais. Se sobrar resto, o número é ímpar. Aliás, todos vão sobrar resto. Se sobrar resto 0, o número é par. Se sobrar resto diferente de 0 ou maior que 0, o número é ímpar. Então, a regra vai ser essa. Então, eu vou escrever aqui um algoritmo para definir números pares e ímpares de acordo com essa prova aqui que eu consegui realizar. Então, isso aqui fez uma demonstração para a gente, matemática e visual, para que a gente possa tirar uma conclusão e estabelecer uma lógica para descobrir se o número é par ou ímpar. Então, vamos lá. Vou abrir aqui um bloco de notas para fazer esse algoritmo. Então, o algoritmo, eu vou fazer o seguinte. Divida o número por 2. Certo? Observe o seguinte, divida o número por 2. Isso aqui não é suficiente. Certo? Por quê? Primeiro, eu tenho que capturar um número. Então, porque senão se eu falar para o computador assim, divida por 2. Se o computador conseguisse falar comigo, ele ia falar assim, tá bom, eu divido, mas qual é o número que você quer que eu divida? Então, antes de fazer a divisão, eu tenho que informá-lo de qual é o número. Então, eu tenho que colocar aqui no meu algoritmo assim, peça um número. Aí, a partir do momento que eu tenho um número em mãos, eu já consigo fazer a divisão por 2. Depois que eu fizer a divisão por 2, eu tenho a seguinte conclusão, certo? Eu vou analisar. Observe o resto da divisão. Então, eu vou fazer aqui uma análise. E o que eu vou observar? O que eu vou concluir? Se o resto da divisão for 0, então o número é par. Se o resto da divisão for melhorar o português aqui, igual a 0, for, no outro caso, diferente de 0, então o número é ímpar. Prontinho. Então, isso aqui descreve, de forma bem simples, o que a gente concluiu através das divisões que a gente fez. A gente conseguiu bolar um algoritmo para que possa descobrir se o número é par ou ímpar a partir de um número dado.
Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos implementar esse algoritmo. Então, vou entrar aqui no meu ambiente de desenvolvimento. Vamos fazer em Ruby. Está PHP, deve estar aqui. Aqui, ó, projeto Ruby. Então, eu vou criar um novo aqui, chamado par_impar.rb. Aí eu vou colocar uma mensagem para eu testar se vai estar tudo ok. Par_impar. E vou aqui no primeiro método aqui, agora eu quero que ele execute o par_impar. Par_impar. Eu escrevi com I maiúsculo, é melhor obedecer isso. Ok, vou executar e se escrever, no caso, aqui na tela. Par_impar é que está tudo funcionando certinho. Beleza, par_impar. Ótimo, então vamos começar com o nosso algoritmo aqui. Primeira coisa do algoritmo, peça um número. Então, a gente sabe que para pedir um número, a gente põe uma informação na tela primeiro, né, pedindo para o usuário digite um número. E aí o usuário vai digitar uma informação. Para que o usuário digite uma informação e a gente consiga guardar essa informação para que o computador consiga utilizar, a gente sabe que a gente usa o sinal de atribuição e, no caso do Ruby, o gets. Então, aqui a gente já fez a primeira parte do algoritmo, que é peça um número. Ou seja, o computador faz a pergunta e a gente entra com o número. Quando você está começando a desenvolver, o que eu sugiro? Eu sugiro vocês começarem a fazer o seguinte, faz um pedaço do algoritmo e já testa. Não precisa fazer o algoritmo todo. Porque daí você vai testando parte por parte, você vai começando a entender o que está acontecendo. E se você encontrar um problema, você já corrige no momento do desenvolvimento. Então, quero descobrir se o computador conseguiu, né, guardar esse número. Então, o que eu faço? Após eu digitar o número da Enter, eu vou imprimir o valor da variável. Número é igual, e vou pôr aqui, número. E vou pedir para ele imprimir o valor da variável número, para ver se o que eu digitei é o que ele guardou na memória. Então, eu vou executar, digito o número, vou digitar 123. Número é igual a 123. Então, beleza. Então, essa parte do algoritmo de cima aqui está funcionando. Isso aqui eu não preciso mais. Próximo passo. Divida o número por 2. Tá bom. Eu posso vir aqui, criar uma variável chamada, por exemplo, resultado, e fazer o seguinte. Número dividido por 2. E aí, para eu saber se dá certo, eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir o valor do resultado. Vamos ver o que ele está fazendo até aqui. Então, eu vou digitar o número 123 de novo. Opa, obtive um erro, né? Aqui o erro é a barra. Vamos descobrir por que deu erro na barra. Então, ele está dizendo, ó, um método indefinido para a barra para a string 123. Detalhe. Lembra que quando eu digito uma informação usando gets, a informação entra no computador como tipo string e não como número? Então, o que acontece? Isso aqui é uma string, ou seja, não é o número 123. Para ele é o caractere 1, 2 e 3. Então, é a mesma coisa que eu falo assim, olha, divida a palavra abacaxi por 14. Putz, não faz sentido, né? Dividir uma palavra. No caso, abacaxi é um objeto, mas se eu falar para você uma coisa mais abstrata,
Por exemplo, divida pensamento por 15. É muito abstrato. Então, aqui, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria converter essa string para número. Então, eu ponho aqui um to-i, que é para inteiro, né? To integer, e aí ele vai fazer a divisão. Vamos executar aqui agora. Digito o número, 1, 2, 3, que é o 123, e resultado, 61. Legal. Será que está certo isso? Vamos pegar a calculadora. Então, se eu pegar 61 e fizer a conta inversa, né, multiplicar por 2, eu vou obter 122 e não 123. Então, a divisão foi feita, mas ele usou apenas como resultado números inteiros. Se por acaso eu tivesse transformado, em vez de inteiro, número ponto flutuante, vamos ver se o resultado ia mudar. 1, 2, 3. Resultado 65,5. Vamos conferir. Então, 65,5 vezes 2 igual 100. Opa! Eu acredito errado, é 61,5. Então, me desculpe aqui. Então, é 61,5 vezes 2. Então, ó, 123. Então, ó, se eu uso o tipo correto de número, eu vou obter o tipo correto de resultado. Bom, então, até aqui a gente já viu, independente de eu utilizar inteiro ou número decimal, com casas decimais, ele calcula, né, a divisão por 2 e me dá um resultado. Até aí, ótimo. Mas o que o algoritmo diz? Ele pede para eu dividir por 2 e observar o resto da divisão. Nesse caso aqui, a divisão foi feita, mas ele não me informou o resto. Ele informou o valor da divisão. Independente de eu utilizar, né, inteiro ou não, ele me informou o valor do quociente, não do resto. Então, como é que eu consigo pegar o valor do resto? Então, para calcular o resto de uma divisão, existe um operador, que olhando a documentação, é o operador módulo. Então, vamos ver aqui, Ruby, vamos ver alguns exemplos de módulos em Ruby. Não sei como é que ele escreve esse operador aqui. Mas vamos lá. Vamos ver exemplo. Ele pegou A módulo B e deu resultado 1. Aqui ele dá o exemplo. Tem duas formas de eu fazer. Eu posso escrever módulo ou eu posso utilizar o operador percent. Vamos testar os dois para ver qual que funciona ou se os dois funcionam. Então vamos aqui no nosso editor e vamos fazer o seguinte teste. Puts, vou colocar direto aqui, por exemplo, 7 módulo 2. Né? E no caso aqui, um outro exemplo. Vou fazer 7 ponto módulo 2. Vamos ver a diferença de resultado de um para o outro. Então, vou informar qualquer número aqui. Ele deu um erro indefinido. Será que eu escrevi errado? Grande chance, né? Aqui é módulo mesmo. Não, então é módulo. Ok. Então, por qualquer número. E aí, ó, no primeiro caso ele deu 1, esse aqui. No segundo caso também deu 1. Então, parece que é a mesma coisa. E se eu colocar um número par?
Vamos ver se o resultado também vai ser o mesmo. Foi, 0 e 0. Então, tanto faz. Eu posso usar assim como posso usar assim. Ótimo, já sei como funciona. Então, vamos lá. Ao invés de usar a divisão, então, né, eu vou utilizar o operador módulo. Dessa forma, eu vou pegar aqui o resto da divisão. Então, vou até mudar o nome da variável, que é aqui, ó, o resto da divisão. Então, eu tenho o resto da divisão. Já está bonitinho. Vamos imprimir para ver se funciona. Resto da divisão. Vou imprimir aqui. Aqui o resultado. Resultado. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui eu estou executando, fazendo o algoritmo e já testando passo a passo. Então, vou colocar o número 123. Ele deu como resultado 1, ou seja, o resto da divisão por 2 deu 1. Ótimo. E se eu digitasse o número 122, ó, deu 0. Beleza. Então, até aqui estamos ok com o algoritmo. Então, vamos pegar aqui o algoritmo e continuar. Então, observe o resto da divisão, né, após a divisão. Tá, vou observar, mas essa observação vou fazer o quê? Observe aqui, ó, se, né, o resto da divisão for igual a 0. Né? Quem faz esse teste para mim, né, usou a palavrinha se, a gente já sabe que é o if. Então, if, vamos observar aqui de novo, se o resto da divisão for igual a 0. Então, if resto divisão igual a 0, lembra que tem que usar dois sinais iguais, né, no caso do if, que eu não estou atribuindo o valor 0 ao resto da divisão, estou querendo comparar. Então, se o resto da divisão for 0, né, já vou até colocar o end aqui do if, o que eu vou fazer? Vamos lá. Se o resto da divisão for 0, então o número é par. Então, fácil. Eu vou chegar aqui e imprimir uma mensagem. Puts, o número é par. Resolvido. Continuando o algoritmo, essa parte que eu já fiz, então, a outra parte. Se o resto da divisão for diferente de 0, então o número é ímpar. Ficou fácil, né? Se o resto da divisão for diferente de 0, a gente já sabe que o número é ímpar. Aqui, putz, o número é ímpar. Aqui, bem simples. Vamos testar. Então, vou digitar o número 145. O número é ímpar. Bom. Vou colocar o número 144. O número é par. Então, o nosso programa funciona, né, com base nesse algoritmo e nessa explicação que eu fiz para vocês. Então, entendam que para eu poder fazer um algoritmo, eu preciso primeiro saber fazer na mão. A partir do momento que eu sei como alguma coisa é feita e eu sei como explicar para alguém como essa coisa é feita, eu consigo fazer um algoritmo. E por que eu preciso saber explicar para alguém? O alguém para o programador ou desenvolvedor é o computador. Então, se eu não souber explicar para o computador como ele deve realizar uma determinada tarefa, a coisa não vai fluir, não vai funcionar. E é esta conversa que eu preciso aprimorar com o tempo. Então eu preciso aprender a ensinar o computador de forma que ele realize uma tarefa. E, né, pelo que a gente já viu aqui onde, né? Vamos ver aqui.
onde estão aqui os passos. Os passos não. Os comandos. Deixa eu ver onde é que está. Aqui, ó. É isso aqui que a gente aprendeu até agora, né? A forma com que a gente pode conversar com o computador. Então, apesar de ter outros recursos, mas a gente aprendeu a fazer atribuição quando eu quero colocar uma informação na memória do computador para que ele possa utilizar. Eu tenho esses operadores que a gente já olhou, os aritméticos, né, que faz cálculo, relacionais de lógicas. Eu tenho o if, que ele faz testes de valores que já foram, que estão na memória que foram utilizados a atribuição, e eu tenho o for. Então, basicamente, eu tenho comandos mesmo. Eu tenho assim, ó, o for e o if. 2 comandos apenas para eu poder conversar com o computador para que ele faça testes e faça verificações para mim. Apenas isso. E só com isso você já consegue resolver, olha, milhares de problemas utilizando as linguagens de programação que permitem o uso de if e for. Se não usar o if e for, eles devem ter alguma coisa parecida para fazer esses testes e esses laços de repetição. Ok? Essa é a ideia, então, da aula de hoje. Depois, na próxima aula, eu vou fazer o teste de mesa também disso. Eu vou fazer em Java e não vou fazer em C, eu vou fazer em PHP. Vi que Java e PHP é muito mais simples de fazer e talvez no futuro eu escolha outra linguagem para vocês verem que realmente não muda o algoritmo, para que vocês possam ter um exemplo. Mas, assim, ó, de novo, reforçando, qual é o foco dessa aula? É mostrar para vocês que quando você vai desenvolver um programa ou ler um algoritmo, você, na verdade, está seguindo os passos para ensinar o computador como realizar uma tarefa. E o computador, não que ele seja burro, não, a ideia não é ter esse tipo de classificação, mas o computador só segue os passos que a gente passou para ele. Se a gente passa os passos errado, ele executa a tarefa errada, tá certo? Ou não, na verdade ele executa a tarefa certa do jeito errado. Por quê? Ele vai executar exatamente o que nós passamos. Então, se nós passamos errado, ele vai seguir exatamente esse algoritmo, um algoritmo errado. Se a gente passa o algoritmo certo, ele vai seguir o algoritmo e vai dar o resultado certo. A diferença do computador é só essa. Se o algoritmo estiver errado, ele vai dar uma resposta errada muito rápida. Se o algoritmo estiver certo, ele vai dar uma resposta certa muito rápida. Então, até a próxima aula.